Não se abate de sorrir, já dizia o velho moço da ladeira. Não deixa a vida passar, junte o que te cabe, põe o saco, vida. tiver um motivo, alguma coisa que faça a gente chorar, que a gente lembre do sacrifício de Jesus e que Ele levou sobre si todas as dores, todas as culpas, e isso é motivo suficiente para a gente sorrir, mesmo que a gente ache que não tem motivo, a gente sempre tem. Não repara nos nossos errinhos na letra, às vezes a gente se confunde, a gente fica nervosa. Bom, a próxima música que a gente vai cantar, um amigo meu, lá de João Pessoa, na Paraíba, ele tem um projeto chamado O Desafio. E ele fala sobre o desafio que nós temos, que é servir a Jesus e viver como Jesus. Isso é um grande desafio, porque para viver como Jesus a gente tem que anular nós mesmos e deixar diante dele todas as nossas características e abrir mão para que a gente tenha as características dele e viva mostrando Jesus para as pessoas. E ele me contou desse projeto dele, e aí Deus me deu a graça de poder fazer uma música para esse projeto dele. Então essa música que a gente vai cantar agora fui eu que fiz. E como esse acampamento tem esse tema de desafio, a gente quer compartilhar para que seja algo também de vocês, que
Que vocês possam querer esse desafio na vida de vocês, que é servir a Cristo e viver como Jesus, seguindo os passos dele e deixando quem nós somos, né? Diante da cruz. Se alguém quiser conhecer o projeto do meu amigo, fazer propaganda, né? O desafio oficial, vocês podem procurar. Qual tem sido a sua direção? Qual tem sido o caminho que você tem trilhado? Vamos ficar de pé?
muito alto? Se estiver muito alto, vocês falam, vou turma baixar ali um pouquinho, que a gente quer que seja um som gostoso, né? Um som que agrade, não seja um som que incomode, né? E essa próxima música, eu sei que é muito conhecida, a gente quer ver a participação do povo aí ajudando, bastante alegria no coração. Nós vamos celebrar. Eu fico imaginando aquele povo quando estava ali cativo, né? Tendo que andar sobre várias situações, várias adversidades, e quando aquele mar abre e eles podem passar pés enxutos. Gente, vocês imaginam a festa que foi? Eles não simplesmente atravessaram. Eu creio que eles não só atravessaram e olharam, que bom, né? Olha lá, matou, né? Faraó com o seu exército lá destruído. Não, eles celebraram, eles louvaram, porque Deus proveu sobre eles. E Deus tem provido sobre as nossas vidas, amém? Deus tem provido sobre nós. E nós vamos celebrar com alegria nesse instante também. Me
Aleluia, também estaremos adorando o Senhor com mais uma canção. Ela diz, tem um tema, né? O título, Teu Amor Não Falha. Né? Às vezes muitas coisas podem falhar, né? Às vezes alguma coisa que nós alcançamos, às vezes vem falhar no momento em que nós tanto queremos, né? Mas nós sabemos que o amor de Deus, Ele nunca falha para conosco. E só de fato de estarmos aqui, reunidos, né? A banda Direção 3, juntamente com vocês, né? Adorando o nome do nosso Deus, é motivo de agradecer a Deus, né? E sabemos que o nosso Deus, Ele não falha, o amor dele permanece para sempre, amém?
fazendo essa oração. Para nós, como banda direção, ela de fato expressa uma realidade de algo que nós temos pedido ao Senhor. E nós sabemos que nós devemos ter muito cuidado com o que nós pedimos ao Senhor. Então, se você, um dia que Deus já tem tocado no seu coração de fazer mais na obra, se o Senhor tem te chamado, se o Senhor já te chamou e você ainda não obedeceu ao ID dele, querido, faça essa aliança mesmo com ele. Sabe que o seu lugar, você pode assentar, pode ficar à vontade de assentar. O seu lugar na casa do Pai, naquele chamado, naquela obra que Ele tem confiado a você, cabe somente a você realizar. E essa música é uma oração de fato. E nós queremos, todas as vezes que nós cantamos ela, nós estamos renovando essa aliança e pedindo mesmo ao Senhor que nós queremos estar de fato olhando somente para Jesus. Que o nosso amor, que o nosso trabalho, o nosso envolvimento seja somente para Jesus. Hoje à tarde nós tivemos um tempo muito precioso. Nós, a banda toda, fomos lá na comunidade ali embaixo. Nós tivemos um tempo ali com os internos, com os alunos que estão ali no processo de tratamento. E como nós temos o chamado nessa área, nossa, nós estávamos em casa, né? A Sione esteve compartilhando a palavra, os meninos pegaram o instrumento que tinha lá mesmo, já chegamos lá, tinha uma bateria, tinha uns cubos lá, e sem saber o que tinha, a gente já montou e já fomos tocar, fomos ministrar ali com eles. Que tempo precioso, queridos, de saber que vidas querem conhecer mais de Jesus, querem se libertar, querem ter a oportunidade de fato sentir esse amor de Deus no coração. E nós podemos fazer um pouquinho, você pode fazer um pouquinho para abençoar essas vidas. Um pouquinho está sendo bom, né? Nós podemos fazer muitas coisas, mas o pouco que nós fizermos, eu creio que você tem chamado. E não despreze isso que Deus tem colocado no seu coração. Se não colocou ainda, peça ao Senhor, que com certeza Ele há de te mostrar. Porque dons e talentos, todos nós que entregamos nossa vida ao Senhor, nós temos os nossos dons e são para ser usados para o reino do Senhor. Enquanto nós estaremos cantando essa música, vai estar passando umas fotos aqui desse trabalho missionário nosso, onde nós temos passado ministrando lá no Reviver, lá na tribo. Vocês estavam conhecendo um pouquinho da banda direção. Também tem ali, gente, vocês viram ali de manhã, o pastor até comentou das camisas, né, da banda. Você adquirindo a camisa, você está abençoando esse projeto. O recurso não é para a banda, não é para nós, é para esse chamado missionário, é para nós cumprirmos de abençoar esses lugares. Então, se você quiser adquirir e abençoar, né, tenha calma, Jesus é a direção, né, a frase, né? Nesse mundo de tanta turbulência, tanta coisa acontecendo por aí, parece que não tem mais controle, mas nós sabemos que Jesus, Ele é a direção. Amém?
nações, e de repente o ID não quer que seja que nós vamos para outro país, é a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso campo missionário está diante de nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite. E cada vez que eu subo aqui, tem mais gente, né? Fico feliz em ver outras pessoas. E pessoas da minha idade. É que mais me deixam alegres. Ney, esposa, estão aqui. Fiz muita bagunça com o Ney. O Ney até era um cara comportado no acampamento em Carangola. Eu só contei a última vez para as filhas alguns detalhes, né? Tem mais para contar, depois você me procura que eu vou contar. Né? Eu gostaria que nós pensássemos em desculpas que muitas vezes nós podemos apresentar para não fazer parte do exército de Deus. Nós defendemos até agora, ontem na introdução, hoje de manhã, que nós estamos em guerra. E o primeiro princípio foi descobrir se eu sou ou não sou soldado, se eu faço parte ou não do exército do Senhor Jesus. E é interessante, a primeira coisa que o ser humano aprende a fazer é dizer essa palavra: não. Concorda comigo? Uma das primeiras palavras que menina aprende a falar não é mamãe, não é papai. Quem fez isso? Não sai palavra, mas a negação. E talvez a segunda desculpa é apresentar alguma coisa plausível para falar que realmente não fui eu que fiz. E esta foto exemplifica bem isso. Quem sujou a parede? Eu não, mãe. Longe de mim. A minha mão está escondida. E é interessante que não é só do ser humano, não. Você tem um animal de criação em casa ou não? Tem? Faz bagunça lá e chega em casa, você vai ver ele assim, com um recadinho para você. Fui eu não. Mas hoje à noite eu gostaria de conduzir você, porque na Bíblia nós lemos de várias pessoas que de várias maneiras negaram o Senhor Jesus. Desculpas esfarrapadas em não aceitar o plano do Senhor Jesus para a salvação. E eu não sei qual tem sido, e eu estou muito à vontade aqui para falar isso, conheço muito poucos aqui, e eu não sei qual tenha sido a sua escusa, as suas desculpas que você tem apresentado perante Deus para não aceitar o seu Filho como Salvador. Gostaria de pensar em 7 hoje à noite. Já falei essa mensagem em outros lugares e tentei, tinha uma coisa que eu queria falar, era sobre o fardo que nós carregamos, mas o Senhor não permitiu, e Ele queria que eu apresentasse isso, e com alegria nós vamos fazer isso hoje à noite. E a primeira coisa que nós vamos apresentar, presunção pode ser uma desculpa que você apresente para não aceitar a Cristo como Salvador. Lucas capítulo 18, do versículo 10 até o versículo 14, e para nós ganharmos tempo, eu vou ler. Lucas 18, 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem tampouco como esse publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E as palavras do Senhor Jesus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Presunção. Muitos perguntam e fazem a afirmativa de quem é o Senhor Jesus, para que eu precise dele. Quem é Jesus? Para que eu precise dele. Eu acho que você não sabe de uma coisa. Eu tenho pedigree. Eu tenho pedigree. Eu brinco com os meninos lá em Ituiutaba, que nas minhas veias corre sangue azul, pretencioso. Eu não preciso. Eu nasci em berço esplêndido, meu amigo. Entendeu? Você não está entendendo. A minha família é Silva. Sou parte da família Silva. Eu sou parte da família, como é que chama, da família real brasileira? Bragança, não é? Se eu não me engano, é Bragança. Eu faço parte da família Bragança. Presta atenção, quem sou eu para que eu precise do Senhor Jesus? Eu tenho berço, eu tenho muita coisa, mas sabe uma coisa que a Bíblia nos afirma em Romanos capítulo 5 e o versículo 12 está aí para vocês? Lendo da Bíblia Viva: quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana, e tem uma palavra aí: inteira. E você faz parte da raça humana. O pecado dele trouxe consigo a todos os homens, porque todos pecaram. Sabe por que você precisa do Senhor Jesus? Porque você e eu somos pecadores. E por mais que seja o seu pedigree, por mais que seja o seu nariz empinado, você precisa do Senhor Jesus. Olha que nós acabamos de ler que esse homem tinha qualidades, ou não? O fariseu tinha boas qualidades. Jejuava 2 vezes por semana. Eu acho que eu estou precisando fazer isso. Às vezes eu perdi uns quilinhos, né? O Salmão me ensina muita coisa todo dia. Enquanto todo mundo estava indo tomar banho, o Salmão deu quantas voltas ali no campo, Salmão? Umas tantas voltas. Presunção. Jejuo 2 vezes, dou dízimo. Epa! Aí começou a apertar. Mas ele falou uma palavra interessante aqui, porque muitas vezes eu tenho 2 serviços, né, e eu dou dízimo de um. O outro não, Senhor, o outro é para cobrir as minhas despesas. O que ele diz aqui? Eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Tinha qualidade. Mas diz o Senhor que o que desceu justificado para casa foi aquele que confessou o seu pecado, a sua fragilidade, a sua insignificância perante Deus. Diz a Bíblia que esse desceu justificado. Ó Deus, se propício a mim, pecador. E eu espero que hoje à noite, se a presunção tenha te atrapalhado, que hoje você se humilhe na presença de Deus, porque o próprio Senhor Jesus diz:
aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Que Deus lhe dê a graça hoje de se humilhar na presença do Senhor. Presunção, possessões podem te atrapalhar de aceitar a Cristo como Salvador. Estamos em Lucas 18, corre os olhos aí, vai até o versículo 18, e nós vemos mais uma vez o Senhor ensinando. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa só ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Possessões. E talvez você está indo na sua cadeira dizendo para mim: olha, presta atenção, eu abri mão. Você não sabe o quanto eu lutei para conquistar e adquirir o que eu tenho. Por acaso você sabe o quanto é difícil conquistar o que eu conquistei? Eu acho que você não está entendendo que você quer que eu abra mão das minhas posses. Porque com as minhas posses eu faço o que eu quero. Verdade ou não? Hoje nós falamos sobre ciência. Nem sempre é uma verdade absoluta. É uma verdade, mas nem sempre absoluta. Eu passo por uma loja, eu tenho dinheiro, eu entro e compro. Se eu não tenho dinheiro, não pego o cartão de crédito, não, que é frio, né? Deixa isso para lá. Mas eu entro, eu adquiro, são posses. Mas esse jovem homem apareceu na presença do Senhor e ele sabia que o Senhor tinha uma coisa que ele queria e que ele não possuía. E ele sabia da necessidade. Bom mestre, que farei para herdar eu a vida eterna? E de novo, quantas qualidades esse jovem tinha. Muitas mães aqui presentes, se esse rapaz aparecesse, entregaria a sua filha para casar com ele. Olha, descreve a lista. Mas ele tinha uma coisa que não deixava ele se aproximar do Senhor Jesus. Porque o Senhor lhe ensina uma verdade. Tem um mal aí no seu coração. Tem alguma coisa errada em possuir alguma coisa ou não? Em ter posses? O problema é o apego que eu tenho com essas posses. Diz a Bíblia contemporânea: vende tudo o que possui e dá aos pobres. E presta atenção nisso. E toda a sua riqueza estará no céu. Depois vem e segue. Não é que o Senhor não queria que ele tivesse alguma coisa. O Senhor queria que ele tivesse a coisa certa no lugar certo. E se tem uma coisa que nós temos visto nos nossos dias, é o apego do eu. E eu li há muitos anos atrás a crônica do fardo do eu. E eu gosto desta crônica. De vez em quando eu preciso ler para lembrar para mim mesmo. Eu gosto do eu. Eu cuido do eu. Eu lavo eu. Eu alimento eu.
Eu gosto do eu. Eu ponho eu para dormir numa cama bem macia. Eu levo eu ao médico, eu levo ele ao dentista, farmacêutico não, médico, dentista. Eu levo eu para passear. Eu gasto todo o meu dinheiro com eu. Mas mesmo assim, eu vivo preocupado com eu. O que eu vai comer? Aquela promoção que merecia? Eu. Magoar o eu. Eu estar triste. Eu vai chorar. Eu. Como cansa cuidar do eu. E hoje em dia, se tem uma coisa que preocupa os homens e as mulheres, é status. Eu preciso ter, ou eu preciso parecer ter. A minha cunhada morava em Uberlândia, na Rondon Pacheco, uma das ruas principais. E atrás da casa dela, da Laura, começaram a construir uns prédios. E eu falei, uai, Laura, o prédio parece que vai ficar bonito. Ela falou, vamos lá para você ver. E nós fomos lá, pedimos licença para entrar. Gente, vou falar uma coisa. Colocar um guarda-roupa e uma cama dentro de um quarto daquele, um tinha que ficar suspenso. Não tinha jeito de pôr os dois no chão, não. Um suspenso e um entrava. Um ovo. Mas daquela casa, quando a construção ficou pronta, eu ficava olhando lá e falei, mas é muito português mesmo. O cara tinha BMW, tinha Audi, sentado lá na garagem, mas morava num Golf. Falei, meu amigo, anda de Fusca e vive numa casa, mas eu preciso parecer. Posso ler para vocês 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Os homens vão se tornar egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Esse é a nossa sociedade. Essa é a sociedade onde eu vivo, onde as posses impedem pessoas de aceitar a Cristo como Salvador. Não tem nada errado em ter, e a Bíblia salienta vez após vez. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando o Senhor fala com esse jovem, diz o outro evangelho que esse jovem, o Senhor se entristeceu de ver a tristeza nos seus olhos, porque ele saiu da presença do Senhor, diz a Bíblia, triste, porque ele não quis abrir mão dos seus bens. E quão difícil e quão penoso é para pessoas abrirem mão daquilo que eles consideram o mais precioso. Deixa eu te dizer que não há uma outra maneira de aceitar a Cristo como Salvador, de ter os seus problemas resolvidos, porque Atos capítulo 4, versículo 12 diz, nenhum outro nome foi ou será achado, designado para que nossa salvação, que nós tenhamos salvação somente na pessoa do Senhor Jesus. Eu queria te levar para Lucas capítulo 12, lembra da história do fazendeiro rico? Ele plantou
ele colheu em abundância. Tem alguma coisa errada nisso? Mas só teve uma pessoa que chamou ele de louco. Os vizinhos em volta elogiaram, maravilhoso, fantástica ideia, mas o Senhor chamou ele de louco, porque ele não estava preparado. E não se esqueça de uma coisa: o lugar para onde eu e você vamos não tem banco. Não tem? Ou tem banco eletrônico no caixão? Tem? Tem gavetas onde você põe dinheiro lá, onde você pode estocar? Não tem. Mas eu posso fazer. Como diz a Bíblia contemporânea: vai, dá aos pobres e você terá toda a sua riqueza no lugar certo, que é nos céus. Cuidado. Terceiro, que precisamos correr: problemas. Problemas lhe impedirão de vir até o Senhor Jesus. E você vai dizer para mim: e quem é que não tem problema? Tem alguém aqui que não tem problema? Porque depois eu preciso conversar com você como é que faz para não ter nenhum problema. Lucas capítulo 23, e eu preciso apressar meu passo. Uma pessoa na beira da sua morte, e deixa eu dizer para você, pode haver muitos problemas, mas problema maior que a morte não tem. Tem um ditado brasileiro: para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor Jesus tem a solução para todos os seus problemas, até mesmo para a morte. Lucas 23, versículo 39, nós estamos no cenário, o Senhor Jesus sendo crucificado. Diz o versículo 39, um dos malfeitores crucificava, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro: nem ao mesmo temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E mais uma vez você está sentado aí no seu banco e fala assim: você não conhece nada da minha vida, você não sabe aonde eu me encontro e com quantos problemas eu tenho que resolver. Eu preciso resolver os problemas e depois eu posso ir até o Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? Essa lição, esse texto me ensina que aquele homem não tinha tempo para resolver os seus problemas. Não, eu vou resolver os meus problemas e depois eu vou procurar o Senhor. Tinha tempo ou não? Não tinha tempo. E aquele malfeitor procurou a pessoa certa no momento certo. E é isso que nós precisamos fazer, porque nós vamos resolver os nossos problemas. O Senhor Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, o Senhor Jesus, vos aliviarei. Qual problema que for, o Senhor garante que Ele pode resolver o seu problema. O ladrão estava enfrentando a morte. Se nós tivéssemos tempo, Lucas capítulo 7 nos fala de uma pecadora ungindo os pés do Senhor. Por que a Bíblia usa a palavra pecadora? O que ela era? Prostituta. Vou repetir para vocês. Ela era uma prostituta.
Mas ela foi até o Senhor Jesus. E os outros começaram a falar: o que é isso? O que está acontecendo? Se esse homem soubesse quem era essa mulher, não deixaria fazer. Sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus? Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Problema resolvido. Garanto para você que aquela mulher mudou de vida. Garanto para você. E aqui eu vejo um ladrão na cruz do Calvário, e ele fala: Senhor, eu errei. Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a melhor resposta ele ouviu naquela noite. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Hoje. Não era quando o Senhor vai voltar. Falou: tudo bem, quando eu voltar então no meu reino, eu vou te abençoar. O Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mais uma vez, não te esqueça dessas palavras. O Senhor Jesus, e só o Senhor Jesus, pode resolver os seus problemas. Rápido. Um palavrão aí. Alguém lê para mim. Isso está difícil hoje, hein? Acho que nós vamos ficar aqui mais tempo. O que está escrito aí? E o que é esta palavra procrastinar? Hã? Adiar. Amanhã. Deixa para amanhã. E a gente acha tudo na internet. Olha que trem fantástico. Procrastinadores anônimos. Reunião de hoje à noite foi adiada e será remarcada. Isso é procrastinar. Deixar para amanhã. Porque hoje não é um dia bom, hoje é um dia par. Hoje é 10/10 de 2015. Eu queria casar dia 9/9/1999. Eu achava uma data bonita, né? Mas meu sogro me apertou lá. Eu tive que casar 9/9/1995 mesmo. Procrastinar. Amanhã. Deixa para mais um dia. E quando eu abro a minha Bíblia em Atos capítulo 26, eu vejo Paulo descrevendo em sua defesa, apresentando como Deus tinha abençoado ele. Eu não posso ler, eu só posso ler o que Festo diz. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Festo estava indignado com Paulo, contando de como o Senhor mudou, transformou a vida dele, como ele era um servo de Deus. Festo interrompeu: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E ele continua pregando, continua falando. E para minha tristeza eu leio no versículo 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo, quase, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Ele teve outra oportunidade ou não? Registrado, nós não conhecemos. Quase, Paulo. Deixa para amanhã, Paulo. Tá bom assim. Ó, eu estou quase chegando lá. Mais um pouquinho e eu chego. Eu vou deixar para tomorrow. Mais bonito do que amanhã. Tomorrow. Tem até uma música. Tomorrow. Deixa para amanhã. Quantas vezes você ouviu a voz de Deus e disse: tomorrow? Diz a Bíblia em Hebreus 13:15: hoje, se ouvires
aceitava e hoje eu preciso aceitar em Cristo como Salvador. Não amanhã. Depois eu procuro uma imagem. Amanhã já não dá mais. Tem que ser hoje. Dia par, dia ímpar, dia bonito, dia chuvoso. Tem que ser hoje. Estamos terminando. Desculpa, Salomão, vou roubar uns minutinhos. Passar por salvo pode te impedir de aceitar Cristo como Salvador. Eu acho bom estar no meio. Eu gosto demais de cantar. Aquele povo não é um povo abençoado. E eu gosto de ficar perto dele. Passar por salvo te impedirá de aceitar a Cristo como Salvador. Um dos textos mais tristes que nós encontramos na palavra de Deus está em Mateus capítulo 27. E deixa eu ler para vocês. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo estavam em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. Passar por salvo. Judas Iscariotes, aquele que ouviu todas as mensagens do Senhor Jesus, aquele que andou com Jesus durante o seu ministério, aquele que palpou as pessoas que tinham sido curadas, transformadas pelo Salvador, aquele que presenciou manifestações do poder de Deus, esqueceu de tomar para si as mesmas bênçãos. Parecia, mas nunca foi. Andava, sentava, talvez até sabe mais versículos de cor do que muitos cristãos aqui presentes hoje. Mas deixo de dizer uma coisa para você: parecer não é ser, e eu preciso ser. Triste o fim de desfecho. Ele se arrependeu ou não? Judas se arrependeu ou não? Se arrependeu. Nós lemos que ele teve remorso, voltou, devolveu as 30 moedas. Eu gostei, Judas. E eu não sei o peso daquelas 30 moedas, mas de certo pesou 1 tonelada na mão dele. E ele jogou aquelas 30 moedas. Ele só errou em uma coisa. Em uma coisa. Em vez de ir procurar os sacerdotes, ele devia ter procurado o Senhor Jesus. E se ele tivesse ido procurar o Senhor Jesus, porque quem errou mais? Judas ou Pedro? Pedro se arrependeu. E se Judas tivesse arrependido, se Judas tivesse procurado o Senhor Jesus e dito as palavras que ele diz, porque ele diz: pequei, eu pequei, o Senhor Jesus tinha salvo a vida de Judas. Pare de fingir de ser, e hoje se torne um que vai entrar o exército do Senhor Jesus. E para terminarmos, prioridades podem impedir de você aceitar
a Cristo como Salvador. E Lucas capítulo 14 nos fala de um senhor que preparou um banquete. Vocês sabem muito bem a história. Perdão. Prioridades. Lucas capítulo 14. O Senhor preparou a festa e Ele manda convidar os convidados, e eles começam a apresentar desculpas. E eu não tenho tempo para ler. Posso ler as desculpas? Não obstante, presta atenção aos termos extremamente eloquentes. Não foi assim, não vou não quero ir. Não foi isso que foi o tom que foi usado. Presta atenção nos termos. Não obstante, né? Professores aí de português, advogados, vão pregando aí. Todos a um começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Bonito ou não? Bonito. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e fui experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Cada um apresentou a sua desculpa. E o homem tem como prioridade o mais fiel dos seus amores, o amor próprio. Mais uma vez, minhas interesses. O que tem de errado na primeira desculpa? Bem rápido, vamos, rapidinho. Senão eu atraso o seu jantar de gado. Eu comprei o quê? Um campo. E preciso ver. Olha, presta atenção. Eu nasci em Portugal, mas burro eu não sou não. Que terreno que eu vou comprar sem primeiro ir lá ver, meu amigo? Ou você compra sem ir ver? Compra um carro pela internet, lindo por fora, maravilhoso. Você só esqueceu de perguntar ao cara, ele falou assim: faz uma gentileza para mim, abre o capô. O que foi que não tem motor lá dentro? Bobão, comprou um carro, mas sem motor. E o rapaz compra um terreno e não vê o terreno primeiro? Que desculpa é essa? O outro: comprei 5 juntas de bois. O que é uma junta de boi, moçada? Assim, eu sei, Enéas sabe, Eunei sabe, isso é assim, tempo dos meus avós, né? Não é meu tempo, mas a gente tem foto. O que é junta de boi? 2 boi colocados um do lado. Tinha 5, 10 bois para sair puxando as coisas, arado, levar um tanto de peso, etc. Deixa eu falar uma coisa para você: se os 2 não for amigos, não anda junto não. Tem jeito não. Um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita. Não vai para frente. Os meninos estavam brincando de esgueio. O que é esgueio? É porque uma fala assim, a avó fala para o avô: vai de fato. Vai de fato. Você sabe o que é fato. Mas o que é esgueio? Esgueio é de lado. Entendeu? Para vocês que não sabem, né, português, esgueio é de lado. Sabe de uma coisa? Se um boi for de esgueio, o negócio não vai para frente. E o cara me compra 5 juntas de bois, sem saber se os bois tinham harmonia. Que desculpa. E o terceiro é mais bobo ainda: casei-me, por isso não posso ir. Presta atenção, mas olha, fique em pé, por gentileza. Rapidinho, bem, não me atrapalha não. Rapidinho. Aí, rapaz, eu tenho o maior prazer de falar que essa mulher é minha esposa. Ela fez cirurgia dos olhos, mas ela fizesse cirurgia uma semana antes de eu casar. Pode sentar, vizinha. Porque vai que ela fizesse a cirurgia e visse o tanto que eu era feio, não quisesse casar comigo. Estava em tempo de recuperação. Não, mas ela está meio embaçado. Dá para casar, vamos embora, vamos casar. O cara é recém-casado. A maior alegria que um cara recém-casado tem em falar assim: minha esposa. Ele chega em qualquer lugar. Vai na farmácia comprar remédio, minha esposa. Vai no açougue, minha esposa. E o cara me apresenta essas desculpas esfarrapadas para abrir mão do bem maior que o Senhor derrumou. Deixa eu te dizer uma coisa.
Romanos capítulo 1 e 20 nos diz que nós não temos escusas na presença de Deus, não tem. Porque mesmo a criação, e olha que eu ando todos os dias, de Tuiutaba para Capinópolis com um homem ateu. E Deus tem me dado o prazer e o privilégio de aos poucos ir conversando com ele. Mas se tem duas coisas que ele ama ver, são pássaros e plantas. E da para Capinópolis tem cada ipê que é maravilhoso. Tira fotos e eu deixo ele tirar 20, 30. Não, tira de lá, o sol está pegando melhor de lá. Vai lá, doutor. Está filmando, não posso dizer o nome dele. Vai lá, tira lá, vai lá. De lá, vem de cá, vai lá, vem. Beleza. Entro no carro e falo assim para ele: meu amigo, eu nunca vi um Big Bang juntar as coisas. Você já viu uma explosão juntar alguma coisa? Eu não vi. Porque até agora toda explosão que eu vi, ela estraça as coisas, esparrama as coisas. E aí eu tenho a oportunidade de falar: meu amigo, Deus é maravilhoso, não é? Que árvore linda, que animal lindo. Você e eu não temos excusa perante a presença de Deus. Qual tem sido a sua desculpa na presença do Senhor? Eu espero que você dê a Deus prioridade hoje à noite. E para terminar mesmo, de verdade, pessoas podem impedir de você de aceitar a Cristo como Salvador. Sabe de uma coisa? Eu aceitei a Cristo como Salvador, 5 minutos eu conto para vocês, não preciso entrar nos mínimos detalhes. Eu fui criado num lar cristão, graças a Deus. Tenho muito orgulho de ser filho do Walter Alexandre e da dona Elizabeth. Um lar que foi consagrado desde a minha tenra idade. Um lar onde missionários e obreiros passavam todos os domingos. Todos os domingos. Sábado, a minha avó e a minha mãe ficavam sábado o dia inteiro cozinhando e preparando. Lembra-se que guloseimas naqueles países equivale bolo, né, tortas e tudo mais. Passavam sábado o dia inteiro, porque domingo ia ter obreiros e missionários na nossa casa. Foi assim que eu fui criado. Segunda-feira tinha reunião, terça-feira, quarta-feira, sábado-feira, domingo-feira, e toda feira o Joãozinho estava lá nas reuniões. Mas sabe de uma coisa? Sabia da necessidade de aceitar Cristo como Salvador. Mas eu falei assim: meu pai não vai me deixar para trás. Minha mãe deixar eu para trás? Vovó e vovô então? Só tem eu, meu irmão de neto, meu amigo. Você acha que meu avô e minha avó vai deixar para trás? Mas sempre aquele questionamento, porque sempre eu via falar da necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. É uma questão de IPI, é individual, não é coletivo. Até que um belo domingo de manhã, dia 3 de fevereiro, agora eu vou contar a minha idade, 1974, não vou dizer para vocês quantos anos eu tinha não. Acordei domingo de manhã, olhei para a cama do lado, meu irmão não estava. Opa! Mas é meu irmão, sei lá se ele tem a Cristo como Salvador. Fui no quarto dos meus avós, era um sobrado, meus avós dormiam em cima comigo e com meu irmão, no quarto, e meus pais dormiam embaixo. Fui no quarto do vovô e a vovó, e se você chegasse lá, o vovô estava sentado na sua poltrona, lendo a Bíblia. Entrei lá, cadê vovô? Domingo de manhã, e vovô estava sentado na poltrona. Opa! Eu nunca desci aquelas escadas tão rápido em toda a minha vida, nunca. Voei no quarto dos meus pais, ninguém. Fui mais rápido ainda para a cozinha, ninguém.
Meu avô que fazia o café domingo de manhã era ovos fritos, bacon frito, tomate frito, delícia. Todo domingo era ele, não estava lá. Falei, não, vai ver que ele já fritou esse negócio. E o pessoal está na Copa, voei na Copa nada, voei na sala nada. E eu vou falar uma coisa para você, num dia de frio, eu saí estourando pelaquela porta, de pijama. E eu falei, o Senhor Jesus veio e eu fiquei. Saí voando pelaquela porta. Quando eu encontrei a minha avó, e mais do que depressa, eu gritei para ela, vó, eu preciso aceitar a Cristo como Salvador hoje, porque nenhuma pessoa mais vai me impedir que eu aceite a Cristo como Salvador. E a vovó, muito astuta, muito inteligente, virou para mim e falou assim, meu filho, espera a noite, um homem de Deus vem, vai pregar o Evangelho. E você espera a noite, porque aí você, depois da mensagem, você aceita Cristo como Salvador. Eu falei, de jeito nenhum, tem que ser hoje. E sabe por que eu estou aqui hoje, falando do amor de Deus? Porque graças a Deus, aquele dia, 3 de fevereiro de 1974, a cachorra fugiu e foi para a rua, e um carro atropelou ela e matou. Porque talvez se aquela cachorra não tivesse morrido, e eu não tivesse aceito a Cristo como Salvador, e eu proibi minha avó de arredar um pé. Vamos para dentro, filho, está frio. Que frio aqui. Estava sentindo nada, tinha. Eu falei, vó, tem que ser aqui, e tem que ser agora. E aquela senhora, com toda a sabedoria, me conduziu à presença do Senhor, e eu aceitei a Cristo como Salvador no dia 3 de fevereiro de 1974. E deixa eu falar alguma coisa para a banda. Naquele dia, eu tinha certeza que eu podia pular, eu tinha certeza que eu podia dançar, gritar, correr, e mais uma coisa que vocês não colocaram. Naquele dia eu acreditava que eu podia voar, porque a leveza do meu coração não mudou muita coisa não. Toda feira o Joãozinho estava nas reuniões, toda feira, segunda, terça, quarta-feira, não mudou não, muita coisa na minha vida, no cotidiano não, mas aqui dentro, como mudou e como transformou. Esqueça as pessoas, esqueça do seu grupo de amizades, o que eles vão pensar, o que eles vão falar, mas o que eu tenho para vocês falar hoje para vocês, que esses 7 pesos possam te ajudar e possam te conduzir à pessoa do Senhor Jesus, e que você possa fazer isso, que você possa dizer hoje à noite, eu sou de Jesus, e eu fiz a minha escolha. Que Deus lhe dê a graça de esquecer de todas as desculpas, me desculpe, todas as desculpas esfarrapadas que você tem apresentado na presença do Senhor, e que hoje à noite você possa render-se ao Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém.